Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos continuidade à nossa frente de Biologia, né, a frente 2, com a nossa quarta aula sobre a energia e a matéria. Nós sabemos que, para o nosso metabolismo funcionar, nós precisamos de energia. E essa energia, geralmente no nosso metabolismo, no metabolismo humano, depende de ligações químicas. Para que a gente precisa dessa energia? Basicamente para tudo. Então, para contrairmos um músculo, então para a gente se mexer, para a gente ficar em uma posição, para corrermos, para nadar, nós precisamos de energia. Para respirar, a gente também precisa de energia. Para pensar, nós gastamos energia. Inclusive, dormindo, nós estamos constantemente consumindo energia. E da onde que a gente obtém essa energia? Da onde que a gente extrai essa energia para nos mantermos vivos? Bom, os animais, em geral, obtêm toda essa energia pela quebra de moléculas orgânicas. Que tipo de moléculas orgânicas? Bom, o ATP, o NADH, o NADPH, são moléculas que, para montagem delas, é preciso ter um excesso de energia no organismo. Então, quando você se alimenta, você aumenta a quantidade de energia no seu metabolismo, só que seu organismo sabe que ele não vai precisar usar toda essa energia de uma vez só. Então, o que ele faz? Ele armazena parte dessa energia em moléculas que ele constrói. E quando o organismo precisa de energia, ele quebra essas moléculas e, quando quebra as ligações químicas, acaba liberando essa energia que a gente pode usar. A principal fonte de energia de toda a vida no planeta é o Sol. Bom, os humanos, os animais, não dependem diretamente do Sol para obter sua energia, mas nós dependemos indiretamente e muito. Por quê? As plantas e outros organismos autótrofos, eles conseguem captar a energia da luz solar. Então, o Sol, durante o processo dele de fissão, né, nuclear, ele libera muita energia, essa energia atravessa o espaço e chega aqui na Terra. Quando chega na Terra, ela pode ser absorvida pelas plantas e convertida de energia luminosa, então de uma energia basicamente física, em uma energia química, por meio dessas moléculas que a gente falou. Então ATP, NADH também são formados pelas plantas, assim como os açúcares, várias proteínas e até um pouco de lipídios. Então a energia é passada do sol para as plantas. Quando um animal vai e se alimenta de uma planta, ele está consumindo o que restou de energia dela. Então todas as moléculas que ela construiu para armazenar energia, o animal consome quando ele ingere a planta. Da mesma forma, nós, quando ingerimos outros animais, nós consumimos a energia que estava contida neles. Então, nada mais é do que a energia vem do Sol e vai passando depois por todos os organismos ao longo das cadeias alimentares. Na última aula, nós vimos os conceitos de cadeias alimentares na ecologia e também alguns conceitos sobre teias alimentares. Então, nós vimos que existem diversos níveis tróficos, ou seja, papéis que cada organismo cumpre na natureza, né? Como os produtores, os consumidores, os decompositores, e quando esses papéis se interrelacionam através de predação em geral ou do aproveito desses nutrientes, são constituídas as cadeias alimentares. Entretanto, nós sabemos que o mundo tem muitos animais, muitas espécies de plantas que interagem muito mais do que um organismo comendo especificamente apenas outro. Então nós, seres humanos, nós comemos plantas de diversos tipos, como por exemplo alface, tomate, couve, e comemos vários animais, como frango, porco, vaca. Então, a gente não se relaciona de uma forma tão direta nessa cadeia alimentar. Acaba sendo como uma teia alimentar, ou seja, a interação de várias cadeias de um ecossistema. Vários organismos estão conectados entre si.
Nós sabemos que os produtores são os responsáveis por captar a energia solar e converter a matéria inorgânica, ou seja, a água, os gases, os sais, em matéria orgânica, como os açúcares, as proteínas, as gorduras. Então, os produtores conseguem armazenar a energia solar nessas moléculas orgânicas que eles constroem. Os consumidores não conseguem produzir essa energia própria, então eles se alimentam dos produtores ou de outros consumidores e usam as moléculas orgânicas que estavam armazenadas como fonte de energia. Por fim, no final das teias alimentares sempre estão os decompositores, que podem ser bactérias, fungos, várias espécies desses seres. Eles decompõem os restos mortais de todos os outros seres. Então, depois que morrem, os produtores, os consumidores e até mesmo os outros decompositores são decompostos, convertendo o pouquinho que sobrou de matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, todos os açúcares que sobraram nesses animais mortos, nesses cadáveres, são convertidos novamente a gás carbônico, oxigênio, água, minerais. Aqui nós vemos uma relação de teia alimentar. Como a gente sabe que é uma teia e não uma cadeia? Olha como os animais interagem entre si. Vários animais podem se alimentar de um mesmo. Então nós temos as árvores, que são os produtores, elas absorvem energia e produzem as moléculas orgânicas. Temos o gafanhoto e os pulgões, que são os consumidores primários, ou seja, eles se alimentam das árvores, que são os produtores. Temos consumidores secundários, que seria o louva-a-Deus, joaninha e o sapo. Então, por que consumidores secundários? Eles se alimentam dos consumidores primários. Ou seja, o gafanhoto serve de alimento para o louva-a-Deus. Então, o louva-a-Deus ele é carnívoro, ele come o gafanhoto e obtém a energia dele do gafanhoto e não das árvores. O sapo pode ser consumidor secundário ou terciário. Por quê? Secundário quando ele consome o gafanhoto, então o gafanhoto é consumidor primário. Se ele consome o gafanhoto, ele é o próximo consumidor na linha, então ele seria o secundário. Ou terciário quando ele consome a joaninha. A joaninha que a gente vê que é o consumidor secundário, quando o sapo come a joaninha, ele é um consumidor terciário. Independentemente do nível trófico, quando mortos eles vão ser decompostos. Essas teias alimentares, elas têm uma grande relação basicamente na conversão de moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas pelos produtores, como as plantas, e a devolução, o reinício desse ciclo quando as moléculas orgânicas são quebradas em moléculas inorgânicas novamente. Então, os açúcares, os nossos hormônios, gorduras, proteínas são decompostos em átomos livres, moléculas pequenas de vários elementos. Nem sempre é bom a gente salientar que os fungos e bactérias são decompositores. Depende muito da cadeia alimentar analisada. Certo? Às vezes alguns fungos podem ser parasitas, esses fungos podem ser consumidores primários, então eles não são só decompositores. E bactérias? Existem algumas árqueas e cianobactérias que são produtores, então não sempre são decompositores. Aqui é um exemplo. As formigas saúva, que são aquelas avermelhadas, elas cortam várias folhas e elas levam para os ninhos delas, onde elas usam essas folhas para cultivar bolores. Bolor é basicamente um fungo. Depois que a formiga cultiva esse fungo, por que ela cultiva ele? Porque esse é o alimento da formiga. Então a formiga, quando a gente vê várias espécies de formiga carregando folhas, nem sempre elas vão se alimentar dessas folhas. Algumas espécies, como a saúva, usam as folhas para cultivar outros organismos, então cultivar fungos, e elas comem os fungos. Então, o fungo é um consumidor primário. A planta é sempre o produtor. O fungo vai ser o consumidor primário, certo? Porque ele está consumindo aquela planta. E a formiga vai ser o consumidor secundário, porque ela se alimenta do fungo.
Existem alguns casos em que as plantas não são apenas produtores. Por exemplo, o cipó-chumbo. O cipó-chumbo é um parasita e ele se alimenta de outras plantas. Então, ele consegue penetrar a raiz nos troncos dessas árvores e suga a seiva dessas árvores. Então, o cipó-chumbo não necessariamente produz o próprio alimento. Ele pode até conseguir, mas ele não produz sempre. Da mesma forma, plantas carnívoras. Então, as plantas carnívoras elas não conseguem todas as fontes dela de energia apenas pela fotossíntese. Elas precisam do nitrogênio, que não é muito disponível no solo onde elas nascem, então elas retiram o nitrogênio de outros animais que elas matam. Toda a matéria orgânica que os produtores fazem, os decompositores desfazem. Eles não destroem os átomos, eles apenas quebram as moléculas, então eles destroem as moléculas e reorganizam esses átomos. Então, moléculas complexas são transformadas em moléculas mais simples por esses decompositores. Uma forma de relação que a gente pode ver entre os diversos níveis tróficos não é apenas por qual alimenta de qual. Nós podemos ver de forma mais numérica, mais quantitativa e não qualitativa. Isso é por meio das pirâmides ecológicas, que funcionam como? São diagramas que mostram as quantidades de componentes de cada um dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar em questão, que está sendo estudada. Isso daqui são as pirâmides ecológicas. Como que elas são organizadas? São vários retângulos empilhados, como se fossem as pirâmides egípcias ou as pirâmides maias que nós vemos. Então, em geral, os produtores estão na base, e conforme vai aumentando o nível trófico, ou seja, conforme vai aumentando o nível de consumo do nível anterior, vai ficando para cima. E os decompositores costumam ser mostrados sempre à parte nessas pirâmides. Então, o último grupo geralmente não vai ser o de decompositores, vai ser algum nível de consumidor. Os decompositores ficam em lacunas à parte, em colunas à parte. Em geral, sempre vai ter uma legenda para especificar quais são cada um dos níveis tróficos ou de que tipo será a pirâmide, porque a gente não tem só uma pirâmide ecológica, a gente tem vários tipos de pirâmides ecológicas, como por exemplo a de números ou frequência, a pirâmide de biomassa e também as pirâmides de energia. Vamos iniciar nosso estudo pelas pirâmides de número ou frequência. Ela se baseia em quê? Ela compara os níveis de indivíduos de cada um dos níveis tróficos. Então, aqui ela está comparando o número de indivíduos dos produtores que servem de alimento para um determinado número de consumidores que são alimento de um determinado nível de uma determinada quantidade de consumidores secundários. Ou seja, a gente tem um certo número de consumidores primários que se alimentam de mais plantas do que o número de indivíduos que tem nesses consumidores. Por exemplo, os consumidores primários, vamos fingir que são 10. Esse número aqui representa 10 consumidores primários. Se eles se alimentarem só de 10 plantas, pode não ser o suficiente para eles. Então, eles costumam se alimentar de mais. Como 10 humanos, nós não conseguiríamos nos alimentar de 10 pés de alface. Então, nós precisaríamos de muito e muito mais alface para conseguir extrair a nossa energia. E os consumidores secundários se alimentam dos primários, então eles também precisam de um número maior. Um leão não consegue se alimentar de uma gazela durante a vida inteira. Então, ele sempre precisa ir matando cada vez mais gazelas para se alimentar. Em geral, o número de consumidores primários é maior do que o número de consumidores secundários. Por quê? Porque a energia flui de baixo para cima. Então, ela vai diminuindo. O que acontece? Quando a planta absorve a energia da luz solar, certa parte da energia que ela absorveu, ela usa para o próprio metabolismo. Então, ela tem que usar parte da energia para a respiração celular dela, ela precisa de usar energia
para o transporte de íons, para fazer proteínas, para fazer sementes, para dar as flores, elas precisam de energia. Então, uma certa parte da energia é sempre consumida. Aí o próximo nível trófico vai precisar de comer mais daqueles indivíduos para obter a mesma quantidade de energia. Então vamos supor que de 100% da energia absorvida pelas plantas, só cerca de 60% é passada para os consumidores secundários. Mas pode não ser o suficiente para eles, então eles precisam se alimentar cada vez mais e mais de plantas para obter a quantidade suficiente de energia. Em geral, por que a gente não mostra o número dos decompositores aqui no topo e sim do lado? Porque, em geral, os decompositores são unicelulares. Apesar de terem alguns seres que se organizam em colônias, a maioria é unicelular. Então, vários fungos, várias bactérias são compostos por uma célula só. Então, a gente teria muitos e muitos mais indivíduos como decompositores do que em qualquer outro nível trófico. Então ficaria uma barra enorme se a gente comparasse o número de indivíduos. Nem sempre a pirâmide de número é nessa forma. Ela pode ser também o que a gente chama de invertida. Como que funciona? Como assim é possível que um menor número de indivíduos consiga alimentar um número maior? Bom, é porque a gente compara o número de indivíduos. Então, uma árvore é um indivíduo. Uma moita de capim é um indivíduo. Só que uma árvore tem muito mais folhas e consegue alimentar muito mais animais. Então, uma árvore só consegue alimentar milhares e milhares de pulgões. E esses pulgões podem cada um ter vários protozoários parasitas, assim como o ser humano. Eu sou um ser humano. Se eu tiver lombriga, eu posso estar alimentando 20, 30 lombrigas no meu organismo. Então, um indivíduo só pode alimentar muito mais do que um. A relação nem sempre é 1 para 1, ou o consumidor secundário vai ser sempre menor do que o primário. Depende da relação que a gente está analisando. Então, pirâmide de números pode ser normal ou invertida. As pirâmides de biomassa, como funciona? A biomassa é toda matéria, seria toda matéria orgânica viva, né? Toda matéria que a gente tem no nosso corpo. E deixa de contabilizar por número de indivíduo, porque às vezes pode ser bem errado a nossa análise se a gente levar em conta só o número de indivíduos. Como assim? Bom, para a gente ter 1 grama de bactéria da E. coli, que é uma bactéria super comum no nosso intestino, a gente precisaria de cerca de 7 trilhões dessas bactérias. Enquanto para a gente ter 1 grama de mosquito, a gente precisaria de 1000 mosquitos. Então é um número bem desproporcional. Enquanto um ser humano pesa em média 70 quilos. Então a gente teria 70.000 gramas, um humano só. Um humano teria 70.000 gramas, enquanto 7 trilhões de bactérias teria 1 grama. Então, para a gente comparar melhor, a gente pode comparar em quantidade de matéria orgânica que cada indivíduo tem. A gente pode dividir essas pirâmides de biomassa pelo ambiente terrestre ou aquático. O que é bem comum no terrestre, quando a massa dos produtores é sempre maior do que os consumidores primários, que é sempre maior que a dos secundários, formando uma pirâmide normal. Então, aquela forma de triângulo com a base mais larga e o topo mais estreito. Então, mesmo que seja em árvore, vamos ver o exemplo da árvore. Uma árvore pode alimentar milhares de pulgões. Só que do que esse pulgão se alimenta? Da matéria orgânica. Então, como a árvore não passa 100% da energia dela para o pulgão tem que comer sugar várias e várias gramas de seiva para extrair o alimento dele. Então, em biomassa, ele pode extrair mais, por exemplo, gafanhotos comendo uma árvore. Eles podem precisar comer todas as folhas da árvore, tendo biomassa grande também, mas não chega a ser uma biomassa maior do que a total da árvore. Então eles não vão consumir 100% da árvore.
eles precisariam de consumir mais árvores para sobreviver. Então, a pirâmide no ambiente terrestre geralmente é assim, a de biomassa, como se fosse uma vaca, né? Para você ter 1 quilo de carne de vaca, essa vaca precisou de consumir 10 quilos de grama, e isso forneceria energia suficiente para meio quilo de um ser humano. Então o ser humano precisa de se alimentar de bastante carne bovina para extrair toda a energia dele. Por quê? Porque na pirâmide de biomassa a gente vê muita questão de energia. Então as lacunas de energia. Só que o que acontece? No ambiente aquático, as algas e cianobactérias são os fitoplânctons. E o que acontece? Elas servem de alimento para o zooplâncton, que seriam vários tipos de animais. Animais e protozoários, etc. Então, crustáceos, larvas desses crustáceos. Essa pirâmide, nesse caso, pode ser invertida. Então, uma biomassa menor de produtores pode alimentar muito mais consumidores. Por quê? Por causa da taxa de multiplicação. Aqui a gente vê em verdinho tudo o fitoplâncton, então seriam algas. E aqui de coloridinho, nesse caso de vermelho, aqui a gente vê alguns tardígrados, são os zooplâncton. Seria como se fossem pequenos animais herbívoros. Eles conseguem se alimentar de de uma menor biomassa desses produtores, porque a taxa de multiplicação desses produtores é muito mais rápida, como a gente pode ver aqui. O vídeo está acelerado, mas isso seria E. coli se dividindo. A cada 20 minutos, essa bactéria consegue se dividir. Então, em cerca de poucas horas, a gente já tem uma população imensa. Enquanto esses animais precisam acasalar, botar ovos, os ovos precisam chocar, as larvas precisam virar adultos, e aí sim eles vão conseguir se reproduzir de novo. Então a taxa de reprodução das algas cianobactérias é muito maior. Por isso que uma pirâmide de biomassa pode ser invertida também. Isso geralmente acontece em ambiente aquático, na questão do fitoplâncton, zooplâncton. Então aqui, a pirâmide normal. Então, uma árvore dando 100 maçãs, essas 100 maçãs alimentam 50 pássaros, e esses 50 pássaros servem de alimentos para 2 tigres. Então, é uma pirâmide de biomassa. A gente precisa de uma biomassa bem maior para alimentar um número menor de biomassa, contendo menos indivíduos. E a invertida é quando tem o envolvimento do fitoplâncton, não é o plâncton do Siri Cascudo, né, do Bob Esponja, mas o fitoplâncton e o zooplâncton interagindo entre si. E aí é a forma que a gente consegue ver uma pirâmide de biomassa invertida. Então, nós já vimos que pirâmide de número e de biomassa podem ser normais ou invertidas. Tem também a pirâmide de energia, em que a gente vê só a energia passada de um nível trófico para o outro. Ela mostra só energia química, então originada de matéria orgânica, que é passada de um nível trófico para o outro. E as de energias são impossíveis de serem invertidas. Não tem como um consumidor ter mais energia do que o produtor. Por quê? Porque o produtor pega uma quantidade de energia da luz solar, ele consome um pouco no metabolismo dele, e quando o consumidor se alimenta desse produtor, ele não vai consumir 100% de energia. Uma parte vai ter sido perdida pelas plantas, na respiração, reprodução, etc. Aqui a gente pode comparar a ppb, que seria a produtividade primária bruta, então é o total de matéria orgânica que as plantas fazem. Toda a matéria orgânica que as plantas fazem é o ppb. E o ppl, que seria a produtividade líquida, é o quanto de matéria orgânica que sobra, né? O que sobra, o que a planta não usou para respirar, o que ela não usou para construir moléculas orgânicas, então é tudo aquilo que ela armazenou como forma de energia para usar depois. E a gente tem que a produtividade primária líquida seria a mesma coisa do que a bruta, então 100% da energia armazenada na forma química, menos a respiração, porque a respiração seria a principal fonte de perda de energia. Então a gente gasta mais energia em geral
para respirar do que para fazer qualquer outro tipo de atividade biológica. Então aqui nós vemos o quê? Que os produtores convertem tudo isso de energia física em energia orgânica. Uma parte é perdida na forma de calor, então quando a gente respira, se a gente assoprar a nossa mão devagar, a gente vai ver que sai ar quente. Isso que é? É energia metabólica que a gente está perdendo. As plantas também podem perder a energia na forma de calor, então a vibração das moléculas vai liberando calor. A gente não sente uma planta quente, mas isso não quer dizer que ela não libere calor, ela libera só que bem menos que a gente. E outra parte da energia é utilizada no metabolismo, então vai sempre decrescendo a quantidade de energia. Não tem como um consumidor ter mais energia do que o produtor, porque ele teria que consumir algo e ter mais energia que aquilo. É a mesma coisa que eu não tenho dinheiro nenhum, eu pego 100 reais no banco, mas de repente eu tenho 150 reais, não tem como isso. Então se eu peguei 100, eu só posso ter 100 ou menos, que eu gasto uma parte, eu não tenho como ter mais. Além do fluxo de energia, a gente tem que entender os fluxos de matéria. Por quê? Porque a matéria e a energia se conversam muito. Então a gente viu que a energia nos organismos vivos é armazenada pela matéria, pelas ligações químicas, pelas moléculas. Então é muito importante entender esses fluxos. A gente tem vários compostos presentes no nosso organismo, de vários elementos, como metais, ametais, né? A gente tem hidrogênio, tem várias famílias de elementos químicos, mas alguns são mais frequentes, não necessariamente mais importantes. Todos têm o seu papel, mas alguns são mais frequentes, mais necessários em quantidade. Aqui a gente vê um aminoácido. Mais para frente vocês vão ter aula sobre isso, a construção de proteínas, mas um aminoácido tem estrutura basicamente composta de um carbono central, um lado N, então um lado amino, e o outro lado tem COOH, seria um ácido carboxílico. Então essa estrutura básica de um aminoácido. Esse R, vocês vão ver em química, seria um grupo radicalar, é um grupo que pode ser alterado. Então, ele pode ser um hidrogênio, ele pode ser um OH, ele pode ser um N, depende de qual aminoácido você quer. Então, só mudando aqui, você obtém outros aminoácidos novos. Esses aminoácidos, naturalmente, a gente tem aproximadamente 20 aminoácidos. Então, esses 20 aminoácidos se combinam em sequências variadas, mas cada sequência específica formada por eles pode formar uma proteína diferente. Então, quando tem essa sequência de aminoácidos, a gente forma a insulina. E a gente sabe que a insulina é crucial para o nosso organismo para a gente conseguir absorver, para as células absorverem o açúcar que está na nossa corrente sanguínea. Então, a gente sabe que essas proteínas compostas basicamente de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, um pouquinho de enxofre também, são extremamente importantes para o nosso metabolismo. Da mesma forma, a glicose, que é um açúcar, ela é composta por carbono, hidrogênio e oxigênio. Basicamente, só isso a gente tem na glicose, só carbono, oxigênio e hidrogênio, nessa combinação específica, é claro. E daqui que a gente retira toda a energia dos açúcares. A gente pode ter vários outros açúcares, mudando, por exemplo, esses grupos. Então, em vez de um OH, é só um hidrogênio. E aí isso muda o nome do açúcar, muda a forma de reconhecimento. Mas os açúcares são basicamente isso, compostos desses elementos. Da mesma forma, a combinação de vários monômeros, então várias unidades desses açúcares em longas cadeias, podem formar outros tipos de materiais, como a celulose. A celulose é basicamente a repetição de glicose. Então, você repete a glicose numa proporção específica com ligações específicas. E você obtém a celulose, que compõe a parede celular das plantas e dá toda a resistência das plantas. Então, só a repetição de carbono, oxigênio e hidrogênio dá a estrutura das células das plantas.
Da mesma forma, carbono, oxigênio e hidrogênio podem compor os triglicerídeos, todas as formas de lipídios, ácidos graxos. Então, toda a nossa gordura tem carbono, oxigênio e hidrogênio. Nossas vitaminas, né, as vitaminas que são muito importantes para as nossas células funcionarem, são compostas também de carbono, que aqui não está escrito, mas ele está representado por meio dessas ligações que vocês já devem ter visto em química. A gente tem oxigênio e hidrogênio. Então, dependendo da combinação que você tiver, você vai ter moléculas extremamente variadas, mas importantes. Temos as auxinas, que são hormônios vegetais, com carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Timina, base nitrogenada. Melanina, uma molécula muito importante para a pigmentação da nossa pele, nossa proteção contra raios UV. Serotonina, que seria um hormônio, um neurotransmissor, seria o nosso hormônio da felicidade. Então, são todos compostos de carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Da onde eles vêm, para onde eles vão? Bom, eles estão no nosso planeta, fazem parte da constituição do nosso planeta e eles estão envolvidos em alguns ciclos. Vamos ver primeiro o ciclo da água. A água é composta por H2O, então duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. Então, todo o oxigênio e hidrogênio das moléculas, ele pode ser oriundo da água. Ele não necessariamente é, mas ele pode ser oriundo desse ciclo da água. O nosso planeta é cerca de 2/3 de água, certo? Desses 2/3, quase 98% da água do planeta é salgada. Um restinho de água sobra, que é água doce. Desses 2,5% de água doce que a gente tem, praticamente 70% de toda a água doce está nas geleiras. Atualmente não é mais tudo isso, porque as geleiras estão derretendo e a água doce, ou seja, a água sem alta concentração de sal, está caindo no mar. Então ela está ficando salgada também. De resto, a gente tem 30% de água doce líquida, ou seja, 30% de quase 3%. Então, cerca de 1% da água que a gente tem no planeta é água doce líquida. Desse 1% da água do planeta, que é menos que 1% na verdade, só 4% disso é água superficial, ou seja, 0,04% da água do planeta é água superficial, de rios, cachoeiras, lagos. O resto é subterrânea. Então está tudo em aquíferos, como o nosso aquífero Guarani, que também é fonte de água atualmente para nós, mas não é uma fonte tão abundante assim. Uma hora essa água pode acabar. E o que acontece para esse sistema se manter relativamente equilibrado? Bom, se não tiver o ser humano interferindo nas formas de extração ou acelerando o aquecimento global, esses ciclos ficam basicamente equilibrados. Como? A gente tem a água dos rios e dos mares que podem evaporar. Então a gente sabe que a água evapora, como quando a gente deixa uma roupa para secar no varal. Essa água que evapora ou que sai na nossa transpiração ou respiração. Então, se a gente assoprar um vidro, a gente vê que forma pequenas gotículas de água da nossa respiração. Quando a gente respira e expira, a gente libera um pouco de água. As plantas, o mesmo, animais, o mesmo. E quando a gente sua, também tem água na nossa pele, essa água pode evaporar. Muita água evaporando, ela começa a se agitar, condensa no céu, formando as nuvens. Então, nuvens são basicamente água no estado líquido, só que as moléculas estão bem separadas. Se junta muita água, chove. Então, chove, parte dessa água entra no solo, então é absorvido pela terra, é bebido pelas plantas, outra parte passa, não é consumido pelas plantas, vai parar nos depósitos subterrâneos, e uma parte passa pelo escoamento da superfície, então se junta em lagos, essas coisas. Nós participamos como do ciclo da água? Quando a gente faz xixi, quando a gente respira, quando a gente transpira. Então a gente está devolvendo água para o meio ambiente e a água fica circulando. Aqui a gente tem um vídeo que eu peguei no YouTube que explica bem esse ciclo. Eu vou deixar o link para vocês assistirem esse vídeo. Ele comenta muito bem como que funciona o ciclo da água. É do governo, se eu não me engano, esse vídeo.
E ele explica que toda a vida, como nós conhecemos, depende da água. A gente sabe bem disso porque a gente não sobrevive mais que 2, 3 dias sem água. Principalmente o nosso corpo, dá pra gente ver que 70% do nosso corpo é feito de água. Além disso, o vídeo explica que a água está presente em todos os lugares do planeta, nas mais diversas formas. Então, forma de gelo, forma de vapor, forma de água líquida mesmo. Quando a água geralmente está na forma líquida, o aquecimento pela luz solar, então a energia solar, pode fazer evaporar essa água. Tanto a evaporar a água que está líquida no ambiente de uma forma não biológica, né, como se a gente deixar água em um balde, ou biológica, como na nossa transpiração. As moléculas de água vão flutuando pelo ar, porque são moléculas livres, e elas se juntam nas nuvens. Então, nuvens são água. Quando junta muitas e muitas nuvens, essas gotas, essas moléculas de água podem se aproximar muito, e elas se aproximando muito, elas ficam pesadas e caem. Podem cair na forma de chuva, na forma de granizo, e na forma de neve. Então a gente tem várias formas da água cair. Quando ela cai, ela pode cair no mar, então reabastecendo o mar da água que evaporou, pode cair no solo, pode cair nos rios, pode ser usada pelas plantas também, ou se infiltrar no solo e ir para as camadas mais profundas, fenômeno chamado percolação. Então a água atravessando o solo é chamado de percolação. Os lençóis freáticos, que são esses depósitos subterrâneos, pode ter algum buraco na terra que sai a água, que seriam as minas ou as nascentes, que é quando fica brotando água da terra. O que é essa água brotando? Ela é quando sai a água do fundo da terra e vai para a superfície. O acúmulo de água na superfície pode gerar lagos ou rios, depende do relevo. E os rios sempre desaguam no mar. Então aqui a gente vê como a gente viu como que esses ciclos podem interagir entre si e sempre se manter relativamente equilibrados. Além disso, a gente viu um outro elemento extremamente importante para a gente, que é o carbono. Como funciona o ciclo do carbono? O carbono é o que determina a formação de todas as moléculas orgânicas. Então, todas as moléculas orgânicas do nosso corpo têm basicamente carbono. A gente é composto 70% de água, mas do resto, uma grande porcentagem é de carbono, oxigênio. O carbono segue o mesmo fluxo do ciclo de energia. Por quê? Porque as moléculas orgânicas que armazenam a energia são todas compostas de carbono. Então, o ATP é composto de carbono, o NADH é composto de carbono, o NADPH, os açúcares, os lipídios são todos compostos de carbono. Então, ele acompanha junto com o fluxo de energia. A gente tem muito carbono disponível na atmosfera como gás carbônico. Ele está combinado com o oxigênio, também pode ser a nossa fonte de oxigênio. Por isso que a gente não fala especificamente do ciclo do oxigênio, porque ele é muito relacionado com o ciclo da água e o ciclo do carbono. Então nós temos muito carbono na forma de gás carbônico na natureza, e os produtores, como as plantas e as bactérias, podem absorver esse carbono para produzir as moléculas delas. Aqui representado por MO, que seria molécula orgânica. Essas moléculas orgânicas podem ser consumidas por outros animais, por decompositores, ou liberadas na respiração. Então, quando a gente respira, a gente sabe que nós seres humanos, consumimos oxigênio e liberamos gás carbônico. Então, devolve o gás carbônico para esse ciclo. Aqui ele é fixado, então ele é aprisionado na forma de moléculas, ele deixa de estar livre no ambiente e depois a gente relibera ele pela respiração. Esses produtores que fixaram o gás carbônico também podem formar biocombustíveis, como a lenha, de fogão a lenha, carvão vegetal, ou mesmo o etanol. Ou os animais podem morrer, sedimentar no fundo do mar, e o carbono do corpo deles, depois de milhões e milhões de anos de processamento, pode virar os combustíveis fósseis, como o carvão
mineral, então aquelas pedras de carvão mesmo, podem ser de restos de animais, ou o petróleo. Então o petróleo que a gente tem é basicamente algas e dinossauros que morreram há milhões e milhões de anos e depois de um processo longo de decomposição e biotransformação viraram petróleo. Quando a gente queima esses combustíveis, a queima deles libera o gás carbônico para o meio ambiente. Aqui, outro vídeo para exemplificar esse ciclo. Então, dá para a gente ver aqui sobre o ciclo do... Dá para a gente ver aqui no ciclo do carbono as formas de interação dele. Então, ele pode ser depositado no fundo do mar, numa troca geológica, uma troca natural. Então ele pode juntar com a água, formar ácido carbônico, formar alguns carbonatos que se precipitam na água. Quando eles precipitam na água ou estão na terra e são levados pela chuva para a água, eles vão se depositando no fundo do mar e formam rochas, etc. Esse carbonato também pode se depositar perto do manto da Terra em grandes pressões e temperaturas e pode virar petróleo ou ser liberado por atividades vulcânicas. Então esse seria o ciclo geológico. Pode também o ciclo biológico, que foi esse que eu expliquei, formando os açúcares e liberando oxigênio quando se absorve o gás carbônico. Tudo isso na natureza é equilibrado e pode variar ao longo do tempo, mas não de forma tão abrupta. O que acontece? Ultimamente, o ser humano, com os processos industriais, está consumindo muito do carbono fixado na Terra, como na forma de petróleo. Então, está extraindo muito carbono, queimando, liberando muito gás carbônico, o que está acelerando o aquecimento global e propiciando mais destruição ambiental. O último ciclo que a gente vai comentar seria o ciclo do nitrogênio, outro elemento extremamente importante. A nossa principal forma de absorção de nitrogênio é por meio de compostos orgânicos. Então, quem consegue fixar o nitrogênio são as plantas. O que acontece para as plantas obterem o nitrogênio? Cerca de 70% da nossa atmosfera é de nitrogênio gasoso. Ele é um gás inerte, ou seja, ele não interage com os nossos organismos diretamente. Ele não chega a ser tóxico para a gente, ele não interage com a gente. Só que as plantas também não conseguem absorver esse nitrogênio gasoso. Ele precisa ser convertido por algumas bactérias em amônia, nitritos e nitratos. Então, as plantas sozinhas não conseguem absorver esse nitrogênio. As bactérias chegam e fazem o processo de nitrificação, amonificação e nitratação. As bactérias pegam esses compostos, transformam em amônia, e a amônia pode ser absorvida. Então, por exemplo, quando a gente libera ácido úrico na nossa urina, ou quando os peixes liberam ureia na urina deles, são elementos ricos em carbono e nitrogênio. São a nossa forma de excreção de nitrogênio. E esse excesso de nitrogênio pode ser decomposto em amônia, que é absorvida pelas plantas, ou ele pode ser convertido em nitritos e nitratos, também absorvido pelas plantas. Então aqui está escrito algumas das substâncias nitrogenadas que a gente excreta. Por quê? As nossas proteínas têm muito nitrogênio. Uma hora essas nossas proteínas são degradadas, como por exemplo quando a gente fica um dia sem comer. O nosso corpo, em jejum, tenta tirar energia de açúcares, mas também das proteínas. Proteínas são aminoácidos. A parte amina também é degradada para liberar energia. E esse nitrogênio precisa ser excretado uma hora ou outra, porque se ele acumular no organismo, ele vai ser muito tóxico. Então a gente excreta e as bactérias que podem reconverter em algumas formas absorvíveis pelas plantas, ou outras bactérias podem ajudar na atividade decompositora de tudo isso.
Tem as bactérias amonificantes, que são aquelas que convertem o nitrogênio das nossas excreções de compostos orgânicos em amônia. A gente tem as bactérias fixadoras, que seriam aquelas que pegam o nitrogênio gasoso e convertem em amônia. Então, estão vendo que são origens diferentes. Uma vem de moléculas orgânicas, a outra vem de moléculas inorgânicas. Então, podem ser convertidas em amônia. Existem as bactérias nitrificantes, que são quimiosintetizantes, como a gente viu em outras aulas. Então, os nitrificantes são um exemplo de bactérias quimiosintetizantes que tiram energia delas através da oxidorredução do nitrogênio e oxigênio também. Então, elas convertem a amônia em nitritos e nitratos, que aí são absorvidos pelas plantas. Uma relação muito importante é entre o gênero Rhizobium, que seriam cianobactérias, e leguminosas, como feijão, ervilha. Essas cianobactérias conseguem entrar nas células das raízes das leguminosas e fazer um caso de mutualismo, em que as raízes fornecem energia e alimento para as cianobactérias, e as cianobactérias conseguem pegar o nitrogênio atmosférico e converter em amônia, nitritos e nitratos, dando diretamente nas raízes das plantas. Então, com a liberação controlada e diretamente nas raízes das plantas, é como se elas tivessem uma adubação permanente por meio desses micro-organismos. Então, tanto as bactérias quanto essas plantas são muito beneficiadas. Tanto é que é uma forma de adubação verde do solo. Para você adubar o solo, um solo muito pobre, você pode plantar feijão e cultivar o feijão lá. Com o tempo, esse solo vai estar um pouco melhor de nitrogênio. Em regiões com pouquinha oxigenação, então tem pouco gás oxigênio, como pântanos e bem lá no fundo do oceano, tem bactérias que fazem o oposto. Elas são as desnitrificantes. Então elas pegam o nitrato e o nitrito produzido pelas nitrificantes e decompõem, devolvendo na forma de nitrogênio gasoso. Tudo isso também para restabelecer. Então, se não tivessem as desnitrificantes, não teria nitrogênio na atmosfera. Todo o nitrogênio seria consumido e estaria na forma de amônia, nitritos e nitratos. Mas as desnitrificantes devolvem esse nitrogênio ao ambiente. Para finalizar, nós temos outras formas de fixação do nitrogênio. Então tem a atmosférica, que ocorre naturalmente. A gente tem o nitrogênio gasoso, o oxigênio gasoso na nossa atmosfera, e quando tem uma alta quantidade de energia, como os raios, que seriam o disparo elétrico, não necessariamente os trovões, que são o barulho, mas os raios, que são a descarga elétrica, é fornecida muita energia, o nitrogênio e o oxigênio podem se combinar, formando N-óxidos, que caem junto com a chuva para a Terra e servem de fonte de nutriente para as plantas. E nós também podemos fazer a forma de fixação de nitrogênio industrial por reações químicas com nitrogênio e hidrogênio em altas temperaturas e altíssimas pressões, fazendo, por exemplo, amônia, que pode ser utilizada em adubos, como esses adubos que a gente compra em floriculturas, ou pode ser usado como produtos de limpeza, componentes de vejo, essas coisas podem ter amônia, e reagentes químicos usados para fazer outras coisas. A aula um pouquinho longa porque juntou 2 conteúdos, mas todo esse conteúdo está abordado na lista, então façam a lista, tem só 12 exercícios, todos de alternativa, qualquer dúvida podem me chamar. É isso, muito obrigado pela atenção. Tchau.